Boa tarde, muito boa, quer dizer, hoje é boa noite, muito boa noite. Hoje chegando um pouquinho mais tarde do que de costume, certo? Um pouquinho atrasado, mas tem uma boa desculpa, né, pessoal? Estava aqui num evento de mercado financeiro, na Money Week da EQI, ontem e hoje. Ontem eu não consegui gravar, hoje me disponibilizei para vir aqui, mesmo que mais tarde, trazer o conteúdo para vocês. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado, esse nosso programa, onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Fila e vou estar com vocês aqui pela próxima uma hora, trazendo diversos gráficos de ações, colocando a minha interpretação, a minha análise desses gráficos, justamente buscando entender quais os próximos movimentos que essas ações podem fazer num curto prazo aqui, né, no médio prazo, vamos lá, em alguns dias até alguns meses, né, por isso que a gente fala swing trade, tentando interpretar se eles vão subir, vão descer, vendo se tem alguma oportunidade de compra ou de venda desses papéis também, certo, pessoal? Caso não aconteça nada, pelo menos que sirva para a sua, né, para sua educação, para que você aprenda um pouquinho mais sobre esse maravilhoso mundo da análise técnica, certo, pessoal? Bom, vamos já trazer aqui o gráfico na tela, né? Já vamos começar com a tela na nossa frente aqui. Hoje temos aqui o Ibovespa, o gráfico do Ibovespa, dia 28 de agosto, mais um dia de alta. Quem diria, né, pessoal? Quem diria? É o oitavo dia de alta seguido do nosso Ibovespa, depois de um início de mês catastrófico, que nem a gente teve, né? Já temos 8 dias seguidos de pregões de alta. Eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que eu jamais diria que isso ia acontecer, né, pessoal? Depois, inclusive depois de tanta saída de capital estrangeiro. Para quem ainda não está ciente, a gente teve um. Vamos lá, né? Vamos trazer uma análise lá um pouquinho de mais longo prazo. A Ibovespa subiu muito bem desde outubro de 2025, veio no movimento de alta forte, começou a corrigir, começou a cair aqui a partir de abril, meados de abril aqui de 2026, caiu forte, e aí começou a meio que lateralizar aqui, é, principalmente aqui depois de junho, começou a lateralizar, então a gente consegue ver essa região aqui que foi mais de lateralização, certo, pessoal? Esse momento aqui de lateralização, e aqui a gente viu até, inclusive, um pequeno movimento de alta depois aqui, que seria um movimento corretivo de toda essa queda. Porém, começou a bater uma resistência aqui nos 178 mil, não teve mais forças para subir, começou a cair e perdeu o suporte dos 168 mil. A gente começou a ficar bem preocupado. Aqui veio bastante também fluxo negativo, né? Bastante estrangeiro tirando dinheiro da Bolsa Brasileira. Aqui a gente começou a ficar bem preocupado, porque, como a gente comentou já, né? A gente tinha aqui o que poderia ser um movimento mais amplo de queda. A partir do momento que perde aqui essa mínima, ele poderia ter um movimento mais ampliado de queda, e aí a gente ia ficar bem preocupado com as nossas ações aqui do Ibovespa, que ia ter um movimento mais prolongado, muitas ações caindo, e tudo que a gente quer é ver um movimento positivo no Brasil. Estamos precisando, né, pessoal? A gente, como otimista, né, e como resilientes aqui do mercado, estamos precisando ter um movimento altista. Felizmente, ele teve aqui o que seria um falso rompimento. Quando a gente olhou, inclusive, no semanal, a gente começou a ver isso aqui como poderia ser um falso rompimento. Voltou, e agora estamos aqui numa região de consolidação, trabalhando acima da média móvel de 200 e também acima aqui de um suporte intermediário, né, que está muito bom, né, pessoal? Frente ao que nós estávamos esperando para o início do ano, está ótimo, para mim aqui está maravilhoso. Claro que eu gostaria de ver justamente ele romper aqui 178 mil para começar a ter um movimento que, pessoal, um movimento altista, né? Antes que ele vem aqui, trabalhou e aí rompeu para cima, tentou fazer um falso rompimento aqui e aí rompeu para cima. A partir do momento que ele rompeu 178 mil, ele poderia entrar numa tendência altista, certo? Com relação aos demais índices setoriais aqui do nosso Ibovespa, a gente vai trazer melhor na segunda-feira, certo? A gente vai conseguir ter uma visão melhor de todos, a gente traz mais detalhado. Então, não tem nada de novo acontecendo, tá? Se eu quiser trazer aqui um semanal, como hoje, sexta-feira, fechando o semanal, também não tem nada muito diferente, né? A gente vê aqui esse falso rompimento aqui do Ibovespa, né, da semana retrasada, e já trazendo forte aqui na semana passada. Claro, volume aqui, se a gente for ver, tá um volume reduzindo, que não é dos melhores sinais que a gente pode ter, mas o importante é que está subindo. Então, se está subindo, não existe volume ser contrário. Importante que está subindo, vamos aproveitar. Cavalo dado não se olha os dentes, né, pessoal? Enfim, dentro do nosso Ibovespa é isso. Vamos passar a analisar algumas ações, né? Eu acho que eu separei algumas ações. A gente chegou a falar é,
durante essa semana, a gente tem falado essa semana que a gente tem visto algumas movimentações altistas, mas sem muito volumes, que nos deixam com alguma certa pulguinha atrás da orelha, né? Aquela coisa, a gente não tem muita certeza se vale entrar ou não. Inclusive lá no meu site, né, na Cultus Capital, lá, que agora já tem uma seção lá sobre swing trade, que está lá minhas recomendações, com análise de risco, essas coisas todas. Acessem cultuscapital.com.br, está aqui embaixo, consigam acessar lá. Eu não coloquei mais nenhuma recomendação de compra nem de venda, porque justamente esse movimento de alta está vindo com volume decrescente. A gente conversou inclusive sobre Alpha 4, que poderia estar dando uma compra, acho que foi ontem, não lembro mais quando é que foi que eu falei, que poderia estar dando uma compra justamente nesse dia aqui, no dia 25/8, que ele teve um movimento forte de alta, com volume aumentado, né? É, uma das poucas ações estava tendo volume aumentado, mas que a gente estava um pouco assim. Alpargatas, na verdade, não foi esse o caso, né? Alpargatas a gente não entrou, na verdade, porque o nosso risco de retorno estava muito longe, né? Que seria isso aqui, a gente ia comprar em 13,36 e tentar levar até a máxima aqui histórica aqui, né, lá perto dos 15 ou ainda os 15,50, certo? A gente não quis comprar porque tinha ainda essa resistência aqui próxima do preço, a gente não quis entrar, mas a gente viu que poderia ser uma compra e não estaria errado comprar. Fluiu bem, tá? É uma das poucas ações que a gente viu assim que teria dado entrada por volume junto, tá? E teria fluído bem. Se você comprou, parabéns, a gente comentou, acho que foi quando é que foi? Foi aqui ou foi no dia 25 ou dia 26, agora não sei exatamente quando é que foi. Voltem aqui nos programas atrás, tá lá para vocês verem, tá tudo certo. Não teremos problemas para fazer essa análise. É, não vou fazer a análise aqui de novo também, mas é justamente porque ela estava saindo dessa região de consolidação que ficou desde março de 2026, certo? Então, a saída do rompimento dessa máxima aqui, a gente viu que poderia ser uma compra e realmente está andando, tá, pessoal? A gente viu também uma outra que seria a Taesa, e aqui sim a gente viu um problema de volume, é, e a gente está vendo que ela não está andando tanto, tá? A Taesa, a gente viu que ela veio do movimento. Opa, peraí. Veio do movimento forte de alta aqui em meados de 2025, e aí começou a lateralizar aqui num range bem grande, entre os 37 e os 44, mais ou menos, tá? Entre R$ 37 e R$ 44. Chegou a testar duas vezes os R$ 44, não conseguiu ficar acima. E aí, recentemente, teve esse movimento tímido autista, que a gente comenta muito, né, que é um movimento que é fraco de alta, mas ainda assim é um movimento de alta, movimento secundário, né, porque o primário é lateral, de novo, né, pessoal, primário lateral, secundário é o movimento dessa pernada de alta, que em tese seria para tentar buscar o topo. Não teve nem força para isso, né, então o comprador não conseguiu levar nem até lá, voltou a cair e veio testar o fundo. Aqui a gente chegou a comentar, poxa, pessoal, tá querendo perder o fundo aqui, né? Tá querendo perder o fundo de sempre. Porém, 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 é, ele recuperou, né? E conseguiu voltar acima do suporte aqui. E a gente falou, poxa, aqui quem sabe até se for poderia ser uma compra. O ponto ruim é que o volume, a gente falou aqui que o volume estava muito maior na venda. Olha o volume da venda aqui, né? Olha o volume quando estava caindo, um volume maior, e quando começou. Opa! E quando. Peraí, vamos apagar essas linhas aqui, que eu não gosto muita linha, tá? Não vamos fazer tanto risco aqui. E quando começou a subir, o volume caiu, certo? E aqui eu comecei a não ter muita vontade. Por outro lado, a gente sabe que Thaís é um bom papel, aquela coisa toda. Falou, cara, se tu quiser comprar, dá para se comprar no rompimento, foi nesse dia aqui, né, no dia 24, daria para tentar comprar no rompimento, né, e tentar levar justamente até a máxima anterior, ou quem sabe até buscar lá o topo dos topos históricos, só que estava vindo com pouca força, né, a gente viu que realmente, pouco volume, a gente viu que realmente ele chegou aqui numa região de suporte, que agora seria uma resistência intermediária aqui formada por esses fundos anteriores, segurou aqui e já não está mais subindo, certo? Tá errado comprar? Não, não tá errado comprar. Jorge Fila faria? Jorge Fila não faria. E eu não recomendei, não coloquei no site também por causa disso, tá? A mesma coisa que aconteceu em PSS A4, Porto Seguro. Ué, cadê você? Porto Seguro, PSS A3, aliás, né?
PSSA3 a gente falou a mesma coisa, tá? Tá querendo andar e também tá querendo andar sem volume, tá? Então, PSSA3, para quem não sabe, ela tem um movimento forte de alta desde 2022, então a gente consegue ver aqui que sim, tem um canal de alta aqui que sobe sem parar, tá? Então, um movimento primário de alta, e aí nesse movimento primário de alta a gente vê que ela vai fazendo zigue-zagues, né? Até que, a partir aqui de 2025, né, de julho de 2025, ela começou um movimento secundário dentro dessa lateralização desse retângulo, em que ela testa várias vezes um topo e não consegue mais vencer. E claro, vem respeitando aqui a linha aqui, por exemplo, a gente vê que respeitou aqui, né? E respeitou aqui a linha de tendência de alta da tendência primária, certo? Então ela está numa tendência secundária lateral, numa tendência primária de alta subindo, o que estava muito bem, né? Até metade aqui de agosto, em que ela perdeu aqui, né? Ela perdeu essa linha de tendência de alta, que é essa linha branca aqui que a gente tá botando em destaque para vocês. Veio testar de novo esse fundo aqui intermediário dos 47, aí quis segurar, pessoal. Aqui a gente viu que quis segurar, começou a aumentar um pouco o volume aqui, né? A gente vê que esse volume começou a aumentar aqui, então essa queda veio com o volume aumentado, chegou aqui embaixo, começou a manter o volume, e aí a gente começou a ver, poxa, né? Tá segurando, e a gente falou, poxa, se ela quiser romper aqui para cima, pode ser que ela queira voltar a fazer topo na região de topos anteriores, que eu estou marcando aqui para vocês, e já estou tirando da tela, porque eu não gosto de riscos, mas aí o que acontece? O volume, o volume não tá legal, que a gente não quis comprar, tá? A gente está vendo várias vezes, estou repetindo aqui de novo, essa semana a gente está vendo muitos papéis subindo sem volume, mas subindo. Então não está errado comprar porque está subindo. Eu não compro, por quê? Porque eu tenho medo de, claro, de que daqui a pouquinho está subindo sem volume, daqui a pouquinho, quando entra mais volume, ou seja, quando entra interessados no papel, com mais força, com mais quantidade de dinheiro, entra para um lado negativo, por exemplo, entra o fluxo estrangeiro, que a gente viu do início do ano, do início do mês, começa a vender de novo, e aí desaba o papel, e a gente toma stop, né? Então eu prefiro não fazer nada, continuar com as minhas poucas posições que eu tenho de recomendação do que tomar stop, certo, pessoal? Eu gosto do meu dinheiro e não vou dar eles ou né, sujeitar eles a perder meu dinheirinho, né? Deixar ele só rendendo quando pode. Melhor ter melhor um na mão do que dois mandos, certo, pessoal? Mas enfim, ela está subindo, né? Ela chegou a romper aqui, está trabalhando ainda abaixo da média móvel de 200, o que não é tão bom, mas está aqui fazendo, se nós for olhar aqui no curto prazo, ela está aqui fazendo justamente, né, rompeu e aqui está segurando até uma coisa que eu gostaria, eu até falei que eu gostaria de ver justamente ele fazendo esse zigue-zague aqui, né? Que se nós for ver isso que fez, né? Vamos trazer bem para perto aqui, ela rompeu, tocou na média móvel de 200, voltou, testou aqui o suporte agora, né? Essa linha aqui nos 24,20 e está querendo subir de novo, né? Qual o problema de novo? Falta volume. Eu quero ver, eu gostaria de ver, por exemplo, um candle aqui com volume bem maior do que a gente está vendo, tá? Não estou vendo ainda isso, então ainda eu não recomendaria essa compra, tá, pessoal? Daqui a pouquinho, se a gente ver, vocês me ajudem a cuidar, é o quê? Ela romper aqui essa máxima e eu posso colocar até um stopzinho aqui embaixo. Se vier com volume, o volume começar a crescer, o meu volume começar a aumentar, romper esses 49,36, eu preciso de um alvo até menor, né? Eu consigo entrar com uma mão maior, eu consigo comprar mais ações com stop mais curto e ter o mesmo ganho com um range menor de preço, certo? O papel andar menos e eu ter o mesmo ganho, tá? Mesmo ganho financeiro. É isso que eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu preciso que esse volume, a gente está vendo aqui, né? Esse volume ele está vindo reduzindo. Hoje ele começou a aumentar. Se ele começar a aumentar mais semana que vem e esse preço começar a subir aqui, quem sabe aí sim eu me interesse por essa compra. Por enquanto, eu não quero, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nos outros indicadores, se me indica alguma coisa diferente. Para quem não sabe, eu gosto de olhar esses outros indicadores. Se a gente for ver aqui, ó, o MACD, que é esse indicador aqui que está para vocês, essa linha aqui laranja já cruzou linha verde para cima,
o que indica, talvez, é um indicador antecedente de compra, né, que poderia estar dizendo que, poxa, aqui é para cima. O estocástico já saiu da linha de sobrevenda e o momentum também já está positivo, tá? Quem sabe realmente pode ser esse sinal que eu estou querendo ver, pode estar me ajudando a querer comprar, tá? Porém, eu espero um pouquinho mais, eu espero esse volume começar a aumentar um pouquinho, senão eu não vou querer comprar, tá? Além disso, a gente falou sobre direcional. A gente tem trazido bastante direcional, mas é que ela está interessante, né? Direcional, a gente falou que a direcional ela veio no movimento forte de alta, começou a lateralizar, né, ou consolidar aqui nessa região que está dentro desse triângulo aqui, que está em destaque, desse retângulo que está em destaque para você, certo? Testou duas vezes o topo, aqui, opa, duas vezes esse topo, não conseguiu romper, e aí começou a testar de novo esse fundo, né, que seria esse suporte aqui na região dos R$ 12,50. Veio testando bem, né? Também não conseguiu mais ganhar aqui a média móvel de 200, que a gente pode ver aqui, até que rompeu, né? Rompeu para baixo o suporte de 12,52, começou a perder cada vez mais mínimas, veio testar de novo aqui os 11,40, essa região de mínimas aqui de trás, né? Fez um fundo novo aqui em 12, 11, 11, 11,20 aqui, né, nessa região, acabou perdendo, então ela está vindo num movimento já, depois que perdeu ali, principalmente esse suporte aqui da lateralização, ela está vindo num movimento de queda, ou seja, ela faz fundo descendente, topo abaixo do topo anterior, e aí quando rompeu aqui, ela confirmou o movimento de queda, fez esse topo aqui, começou a querer segurar, e aí, pessoal, que a gente comentou, deixa eu apagar mais linhas aqui, a gente comentou o quê? Comentou que, poxa, ela está fazendo fundo, topo, e aqui ela poderia, foi nesse dia aqui que a gente falou, né? Ela poderia estar querendo é, continuar o movimento de queda, certo? Poder continuar o movimento de queda. Nesse dia 26/8, a gente falou, pode estar querendo continuar o movimento de queda. Por quê? Porque ela está segurando justamente num suporte aqui, né, na região aqui dos 11,37, que virou uma resistência, tá? Também a gente falou que existia uma possibilidade pequena de que ele fosse ignorar essa barra aqui, romper isso aqui para cima, e aí estaria dando sim uma possibilidade de compra para ter um retorno, pelo menos a essas regiões aqui de topos anteriores, né? É, regiões de suportes que agora serão resistências anteriores, mas que acabou não se consolidando. Realmente a ideia de venda teria sido melhor, tá? O papel está vindo, ainda está bom para vender. Eu não venderia, tanto que eu não recomendei lá no site. Você pode olhar que não tem nenhuma recomendação sobre isso, tá? Mas eu acho que sim, eu achava sim, estava mais para venda do papel. O que que eu precisaria ver? Justamente agora perder essas mínimas aqui, né? Que a gente viu que trabalhou e segurou legal aqui, né? Segurou, por mais que tivesse pouco volume, segurou legal aqui na região dos 10,20, tá? Eu precisaria perder lá, só que daí já fica muito perto, né? Muito perto aqui dessas outras regiões. Eu não venderia, mas eu comentei que aqui sim poderia ser um movimento continuado do que, pessoal? Dessa, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. O que que eu vi aqui é isso aqui. Movimento de queda, né, uma linha de tendência de queda, para quem não sabe, a união de dois topos descendentes gera uma linha, que a extensão dessa linha é uma linha de tendência de baixa, né, e aí ele veio aqui, está testando e ficando para baixo, é a confirmação dessa linha de tendência de baixa, certo, pessoal? Enfim, acho que direcional está realmente direcional para baixo. Olha eu aí, só piadinhas boas nessa sexta-feira, hein, pessoal? Fazer uma stand-up aqui de mercado financeiro. Outro papel que eu queria trazer para vocês, que a gente também comentou, é Rente 3, Localiza. Essa semana a gente falou de Rente 3. A gente falou o quê, né? Rente 3, ele tá no movimento. Eu não vou falar de tudo de novo, tá? Olha aí, acho que deve ser uns 2 programas para trás, no máximo, 2, 3 programas para trás. É, se tu vai olhar nas descrições aqui embaixo, eu deixo sempre todas as ações que foram analisadas com um horáriozinho correto, só clica ali, tu vê, 2, 3 minutos que tu consegue ver. Então,
não é muito demorado assim, é só olhar para trás que tu já vai descobrir. Mas enfim, a Localiza ele está no movimento de queda aqui, né, desde abril, né, a gente consegue ver bem aqui que ele vem caindo, vem testando sempre uma resistência, uma linha de tendência aqui, né, essa linha que eu estou colocando aqui em destaque para vocês é uma linha de tendência de baixa, bem visível, bem testada já, e já está bem consolidada para mim, tá? E aí a gente falou justamente deste candle aqui, vocês sabem que eu não gosto de operar candle, mas eu falei que aqui a gente tinha um candle clássico de reversão de movimento, né? Então a gente tem um movimento primário aqui, digamos, de queda, tá? Nesse movimento primário de queda, a gente estava tendo um movimento secundário de alta, então o movimento está caindo, mas ele vai caindo em zigue-zague, né? No zigue-zague, tem um movimento que cai, um movimento que sobe, um movimento que cai, um movimento que sobe, um movimento que cai, e aqui ele estava. Peraí, e aqui ele estava subindo, né, pessoal? Ele estava nessa última pernada de alta, aqui, apaguei agora, né, mas vou desenhar de novo. E aqui ele mostrou um candle de reversão, uma shooting star, uma estrela cadente, que é o movimento de reversão do movimento altista. Depois, um movimento de alta, ele bota uma shooting star, que é um movimento de reversão, que é isso aqui, nada mais, nada menos que um martelo invertido, como se fosse no topo, tá? A perda mínima, falei que poderia ser uma venda para tentar, daí sim, continuar esse movimento de queda e perder, inclusive, essa mínima aqui. A parte boa é que a gente poderia operar o candle e a parte ruim é que a gente poderia operar um candle. O que eu quero dizer com isso? Eu não gosto de operar candle, tá? Não é que eu não gosto, mas para mim não é o ideal, tá? Eu prefiro operar movimentos maiores. Quanto mais longo o movimento, quanto mais longo uma formação de uma figura, para mim é melhor, tá? Um candle, já te falei, existem é, padrões de figura, que daí são vários movimentos, e existem padrões de candle, que é isso aqui. Isso aqui é um padrão de candle. E aí, como é que eu opero? A perda da mínima é uma venda e o rompimento da máxima é o stop. Por quê? Porque ele cancelou o candle, ele não confirmou um candle de reversão. Se ganhasse a máxima, estopa, porque não é uma reversão do movimento, certo? A perda mínima seria uma venda, e eu conseguiria tentar trazer pelo menos até a mínima aqui, né? Caberia no meu risco-retorno. Fiz a operação? De novo, não fiz. Semana não tive nenhuma recomendação no meu site, mas era uma boa operação a ser feita, tá? Bom, depois a gente tem Unipar, Unip 6, tá? A gente comentou também dessa operação essa semana, que seria essa venda também no movimento de queda, tá? Então, mais um papel que a gente poderia ter vendido, na ideia de que, tá? Para quem não lembra aqui, o Unipar tinha um movimento primário de alta, né? Então, eu vou desenhar aqui para vocês esse movimento aqui, né? Tá nesse canal primário de alta. E aí ele começou a não conseguir botar mais topos, então ele teve esse topo na região do topo anterior, e desde então eu não consigo colocar topos acima, né? Então tem esse topo aqui mais abaixo, e aí começou a justamente talvez consolidar, né? Fazer aqui uma região em que não faz nem topos nem fundos, faz topos e fundos na mesma região, né? Então faz topo na mesma região e fundos também no mesmo suporte aqui na região dos R$ 59, tá? Então vinha segurando na região dos R$ 59 e não conseguia mais vencer a região aqui dos R$ 65. Então, até que ela acabou perdendo a região dos R$ 59, né? Veio fazer um fundo, esse fundo aqui próximo a esse, quer dizer, próximo não, né? Justamente nesses fundos anteriores, né? E a gente falou, poxa, a gente está vendo que aqui começou, nesse momento aqui, o volume começou a aumentar, né? E principalmente nesse candle aqui do dia, que dia que foi isso? Do dia 26, né? A gente viu um volume bem maior, chegando já a testar esse outro fundo aqui. A gente falou, poxa, a perda desse fundo aqui até poderia ser uma venda. De novo, aqui eu não venderia, porque eu falei que o meu alvo estava abaixo de muitas outros possíveis suportes, né? Que são fundos anteriores, e eu não gostaria de vender por causa disso. Não estava super confiante de fazer essa venda.
preferi não entrar em nada, até porque eu já tenho 4 operações lá indicadas, acho que é 4, né? Então eu preferi não entrar. Porém, o volume estava crescente e aí eu já gosto mais de operações com volume aumentando, como estava aqui, certo? Aí ontem ele teria dado essa entrada, né? A gente com volume crescendo. Hoje ela chegou a subir um pouquinho sem volume. Então, se tu fez essa venda, tá ok, tá? Se tu fez essa venda, eu acho que tem sim possibilidade dessa continuidade aqui, pelo menos de chegar até os R$ 53 ou 51,5 aqui, tá? Pelo menos, pelo menos. Talvez até mais, tá? Enfim, o que eu tinha para falar aqui de outras ações era isso. Podemos continuar agora com, peraí, com a nossa ronda em movimento, em ordem alfabética, certo? A gente estava em equatorial, foi o último que a gente viu, é isso? Foi isso, né? Descendo foi equatorial. Olha, e equatorial, quem sabe, quem sabe pode estar dando algum sinalzinho pra gente, tá? É o melhor sinal? Não, não é o melhor sinal, tá? Mas a gente falou que equatorial, para quem não lembra, vamos trazer aqui essa análise, porque acho que está interessante a gente fazer essa análise, tá? Equatorial veio no movimento forte de alta, né? Aí fez o topo aqui da vida, lá nos 46,20, 46,30, perdeu, aí voltou para regiões aqui, foi perdendo regiões de fundos anteriores, né? Foi perdendo regiões de fundos anteriores, até que achou um suporte aqui na região dos 37, que é a região de fundo anterior, né? E começou a voltar a lateralizar dentro desse triângulo, desse retângulo que a gente vê aqui, que eu vou deixar marcado para vocês. Então, voltou para essa consolidação, tentou romper aqui em cima, aqui em algum momento em julho, não conseguiu, sempre aqui dentro dessa consolidação, até que esse mês de agosto ela acabou perdendo fundo, né? Perdendo fundo, o que foi uma sinalização horrível e veio junto com índices setoriais, essas coisas todas que estava dizendo, poxa, não vai dar, né? A parte legal foi que ela recuperou em V, né? Então a gente viu aqui, assim como o volume começou a aumentar na queda, a gente teve essa recuperação em V também com volume alto, mas claro, decrescente. A gente não gostou muito por ser decrescente, mas começou a voltar. Qual foi o ponto que a gente comentou quando a gente fez análise aqui esses dias? Mas, peraí, é isso aqui que eu quero para pagar esses riscos. A gente viu que o papel estava chegando justamente para testar o fundo anterior, que era um suporte, e aí agora virou resistência. Estava chegando, a gente falou, poxa, seria legal se ganhasse, né, para voltar aqui lateralizando, sempre a gente quer ver o papel subindo. Porém, o volume decrescente não nos dá muita confiança, e desde então o que ela fez? Ela não conseguiu ganhar, e hoje começou a colocar um volume maior num candle em tese baixista, né? A gente tem aqui uma queda no candle de hoje, apesar de ser, peraí, deixa eu ver aqui quanto é que foi. É um doji, né? Hoje é um doji, né, pessoal? Não tem nem o que ver aqui. É um doji, basicamente um doji, que é um candle de indecisão, porém é um doji vermelho com volume maior, tá, pessoal? O que que eu posso dizer daqui? Doji é um candle de indecisão, porém a perda da mínima de hoje, né, se continuar com esse volume que a gente está vendo, pode ser uma venda. Se voltar aqui acima da região dessa máxima aqui, do topinho, é stop. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente está falando o seguinte, poxa, ele está entrando numa região de venda, certo? Ele tá num movimento de queda. Vamos olhar bem aqui, tá? Vamos olhar esse movimento maior aqui, tá? Eu sei que está difícil, por quê? Porque ela tem um movimento bem lateral aqui, mas se a gente for ver, ela fez esse topo aqui, caiu, subiu, fez esse topo aqui, caiu, e aí fez esse topo aqui. O que que a gente está vendo? Topos descendentes e fundos descendentes. É um movimento de queda, certo? Se ela continuar caindo, em tese, ela vai querer perder esse fundo anterior, certo? Ela vai querer perder esse fundo anterior aqui de R$ 34. Então, ela pode fazer isso aqui, testar aqui e perder, tá? E aí pode ser uma venda, certo?
poderíamos vender na perda mínima de hoje, tá? Nos 38,20, justamente tentando buscar aqui a região dos 33,10, que é mais ou menos, não é nada aqui mais, né? Peraí, essa região aqui de topos anteriores lá de 2024, eu vou mudar essa, vamos colocar isso aqui em pontilhado pra gente, até botar um amarelinho pontilhado, para que a gente não se confunda, porque não é tão forte mais, tá? O mais forte tá realmente aqui nessa região de fundos anteriores, que é na região dos 32,20, que aí daria legal, né, pessoal? A gente poderia vender na perda máxima de hoje, teria aqui uma parcial, tá? Feita justamente na região desse fundo anterior, nos R$ 34 aqui aproximadamente, e tentar levar até os 32,50 aqui para a gente ter o alvo final. Acho que tá legal, tá? Acho que aqui até estaria legal, vou até colocar aqui Equatorial como uma possível venda. Vou analisar com mais calma, tá? Vou analisar com mais calma, mas eu acho que a Equatorial pode ser sim aquela nossa venda aqui de ação, tá? Fiquem de olhos, fiquem de olho, tá? Depois de Equatorial, a gente teria Even, que a gente chegou a falar de uma possível compra. Tu vê como é que é a sacanagem, né? A gente falou, é uma das poucas ações que tinha volume para a gente tentar fazer uma possível compra e é um papel que não estaria andando, certo? Então, para quem não lembra, Even, a gente estava vendo que ela veio do movimento de alta, vamos olhar aqui há mais tempo atrás, né? Ela chegou a fazer um fundo aqui nos 40,25, tá? 40,25 não, né? Vou pegar aqui 40,30, 40,35. Fez esse fundo aqui lá em 2023, aí subiu, né? Começou, foi subindo, aí perdeu de novo, voltou a subir, então ela fez esse movimento amplo, né? Então ela subiu aqui, aí caiu, fez esse fundo, voltou a subir, e já não interessa tanto pra gente. O importante é que aqui, final de 2025, ela fez um topo, no final de 2026 ela fez, opa, ela fez um topo mais ou menos na mesma região aqui, né? Fez um topo na mesma região, aqui, e aí não conseguiu mais subir, começou a perder justamente fundos anteriores. E aí testou esse fundo aqui, perdeu, veio testar esse fundo lá em 5,24, que é um fundo já que foi testado várias vezes aqui lá em 2024, essas coisas todas. Começou a consolidar, certo? E aqui a gente até chegou a desenhar uma linha de tendência de baixa um pouco mais ampla. Perdeu o fundo, perdeu o 5,24, voltou a cair, veio testar lá o fundo dos 4,34 que a gente falou, que era um fundo lá de sei lá quando, blá blá blá. Quis perder aqui, fez um falso rompimento, voltou a subir aqui neste dia, que foi o dia que a gente avaliou, né? Aqui, vou até marcar esse candle bem marcado, tá? No dia 25/8, fez um candle com força, né? Um candle forte com bastante volume, dizendo, poxa, não quero ficar abaixo dos 4,35, que é o fundo lá de sei lá quando, que era um fundo importante para a gente. Não quero ficar abaixo. Opa, quem sabe, a gente até falou, tá? Quem sabe a gente pode, poxa, se voltar aqui, nessa região aqui de topos anteriores, podia comprar, né? Justamente querendo o quê? Deixa eu trazer, querendo essa bater aqui e voltar a subir, né? Querendo tocar aqui e voltar a subir. Não é isso que está acontecendo. A gente falou, inclusive, que isso poderia acontecer. Se quiser botar essa compra aqui, né? É, corre o risco de isso aqui ter sido um falso rompimento, ele voltar abaixo e aí voltar a cair, e aí sim ser estopado facilmente. Tanto que foi um dos motivos que a gente não recomendou, certo? Que a gente não recomendou, porque o problema da gente tentar fazer isso que a gente chama aqui de pescaria, que é voltar um pouquinho mais barato para a gente pegar para comprar, fica nisso. Tu querer comprar num movimento de queda, aí acabando quase pegando uma faca caindo, né? Realmente, veio, rompeu. O ponto positivo é que ele está com pouco volume, né? O volume aqui está bem baixo, então é um sinal que eu não confio, tá? É um sinal, essa perda aqui de novo eu não confio. Pode ser que daqui a pouquinho, segunda-feira, volte a ter volume e aí sim ele faça o movimento que a gente quer. Eu ainda não faria nada, tá? Eu ainda não faria nada. Por enquanto, o Equatorial ainda está mais na, gosto mais de Equatorial, tá? Se você chegou a fazer essa compra,
mantém o teu stop aqui em 4,12, torce para entrar volume agora aqui, num volume comprador, certo? E não ficar abaixo dos 4,34, tá? Depois de Melnick Even, a gente tem Exetec, também do setor imobiliário, né? Exetec aqui sim querendo romper uma tendência de baixa. Então vamos lá, né? Exetec veio de um movimento forte de alta em 2025, começou a ter aqui uma lateralização, uma consolidação aqui a partir de novembro de 2025, né? Vou colocar aqui essa região aqui como um todo, né? Conseguiram ver esse retângulo. Então ela testou uma, duas, três vezes o topo, né? Não conseguiu ficar acima. Também testou fundo, testou aqui de novo, e aí começou justamente a não conseguir ter mais força para subir. A partir de maio, que a gente viu que ela começou a consolidar nessa região aqui mais abaixo. Quando veio, perdeu, voltou a subir, testou de novo aqui um topo, e aí ficou nessa consolidação aqui, né? Até que veio perder com vontade mesmo aqui em julho, e aqui a gente começou a desenhar aqui essa linha de tendência de baixa, que estava até certo ponto desenhada, mas ainda não confirmada, né, pessoal? Então, o que, que eu quero dizer não confirmada? Porque a união de dois topos, aqui e aqui, a gente tem a linha de tendência de baixa, a confirmação vem no terceiro toque e no respeitar. Então, ela teria que bater aqui e agora voltar. Então, agora que ela está testando a linha de tendência de baixa, certo? Ela está nesse movimento aqui mais amplo de queda e está testando agora a linha de tendência de baixa, certo, pessoal? Que eu tenho que esperar aqui, tá? A gente vê que realmente o volume começou a aumentar, então vamos olhar aqui o volume. O volume aqui a gente vê que está maior, principalmente a partir deste dia aqui. Então a gente vê aqui que o volume começou a aumentar a partir. Deixa eu pegar aqui a linha. A partir do dia 21, tá? Que é esse candle forte aqui. E a partir daqui a gente começou a ter mais volume. E sim, a gente vê o preço subindo, tá? A partir desse dia aqui a gente vê o preço subindo, a gente vê uma alta bem expressiva do papel. Curto prazo, curtíssimo prazo, né? Eu faço alguma coisa com isso? Ainda não, tá? Para mim está em tendência de alta? Não, para mim está numa tendência de alta secundária, certo? O movimento aqui ainda é um movimento de queda, que a gente consegue ver bem aqui, né? Pá, pá, pá. A partir do momento que perdeu esse fundo aqui, já está num movimento de queda, certo? E está fazendo um novo topo aqui, se respeitar, continua um movimento de queda, tá? Porém, ele está testando, que nem eu falei, está testando justamente essa linha de tendência de baixa. Tem uma coisa para se fazer aqui? Ainda não, tá? Ainda não. Por quê? O que ela pode fazer? Ela pode fazer tudo. Ainda o preço pode ser feito pode ir para os três lados. O que é o mais provável? Ainda é respeitar a tendência de baixa, ou seja, vir para baixo, tá? E perder, inclusive, a mínima aqui em 10,08, porque é esse movimento que ela está fazendo, tá? Esse é o mais provável. Que a gente está vendo? A gente está vendo que ela está aqui brigando acima da tendência de baixa. Se está brigando acima, já é quase um rompimento, né? Então, se ela está querendo romper, ela pode não querer mais cair. E aí, se ela não quer mais cair, ela vai subir? Não necessariamente. Ela pode fazer isso aqui. Peraí. Pode cair e ficar lateral, fazendo topos na mesma região de topos e fundos na mesma região desse fundo aqui. Então, não quer dizer nada para mim, tem todos os lados para ir, tá? O que eu vou apostar aqui? Eu vou apostar nada. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu vou ter que tentar buscar em informações em outros lugares, que seriam o quê? Por exemplo, outros indicadores. Quando a gente vem olhar o indicador, por exemplo, o MACD. O MACD já cruzou faz tempo aqui numa linha de tendência de alta, mas é justamente essa tendência de alta que a gente vê desde que veio testar aqui a região de fundo de 10,08 aqui, tá? Então, é um movimento de alta? É um movimento de alta. Secundário, certo? Primário ainda está de baixa. A gente está aqui com o estocástico, tá? Deixa eu trazer aqui o estocástico, na região de sobrecompra. Quando eu vou querer comprar aqui, talvez não. Vou querer vender? Também não. Quando é que eu vou querer vender? Quando cruzar para baixo de 80. Então vamos ficar de olho.
Se a linha laranja aqui cruzar para baixo no nível de 80, pode estar dando sinal de venda, que ele está saindo de uma região de sobrecompra, logo estocástico, como vocês bem sabem, quando saem das regiões, ele está indicando um movimento contrário, tá? Por outro lado, eu estou vendo aqui o momentum alto, e movimento altista, né? Então, aqui não me diz muita coisa também, tá? Se eu fosse me perguntar o que eu faria em Exetec, é venda. Por quê? Porque o preço está em queda. Vou fazer venda? Não, não vou fazer venda. Não vou fazer venda, certo? Não faria. Mas se tu tivesse que fazer alguma coisa, botou arma na cabeça, Jorge, faça alguma coisa em Exetec. Eu vou vender. Vou vender, tá? Agora, tu não tem arma na tua cabeça, não tem nada, senta e espera. Espera, espera. O que ele pode fazer? O papel pode fazer simplesmente o seguinte, pode vir aqui, testar esse fundo aqui anterior, que é uma resistência, e começar a cair aqui. Aí, pô, perder aqui é venda. Poxa. E o bom é que uma venda aqui também, deixa eu tirar aqui para a gente conseguir ver bem certinho, uma venda aqui também, não tem tanto risco-retorno bom, tá? Mas dá para tentar trazer até o fundo anterior aqui, tá tudo certo, né? Que seria mesmo de uma ideia de lateralização aqui que ele poderia estar, que não tá. Que a gente não sabe se tá, aliás, pode ser que esteja. Então, no momento, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, paciência, pessoal. Vocês sabem que eu falo, né? Paciência faz toda a diferença no mercado financeiro. Depois do Zetec, a gente tem a boa e velha Fleury, que subiu pra caramba desde que a gente sugeriu uma compra e ela pulou o nosso preço de compra. A gente não conseguiu colocar na carteira e andou. Vou até colocar aqui, vamos ver quanto é que foi que ela andou desde que seria a nossa compra. Andou seus 30% aqui, 25%, aliás. Fazendo máxima histórica, sem a gente, numa tristeza. Bom, mas vamos lá, né? Fleury, a gente, para quem não sabe, da área de saúde, né? Veio aqui no movimento depois de atingir. Deixa eu botar no semanal, acho que é o mais fácil de ver, porque aqui com poucas telas aqui fica difícil, tela pequena. Então, aqui é o semanal, tá? A gente vê que ela testou bastante essa região de fundo aqui de 10,70, rompeu para baixo, voltou a subir, conseguiu ganhar de novo. E 2025, só alegrias, né, para o papel aqui. A gente viu que 2025 ela chegou a subir aqui entre mínima até o máximo de 2026, foi 83%. Então veio muito bem, tá? Veio subindo bem, não tão bem quanto a Embraer, mas tá subindo o papel. Aqui, cadê? Perdi você. Tá aqui, né? Subiu 2025, chegou aqui numa região de 17,40. E aí, regiões aqui, fez duas vezes, chegou duas vezes no topo aqui em 17,40, não conseguiu mais ganhar, e aí começou a fazer aqui o que seria talvez uma lateralização, né, rompendo aquela tendência inicial de alta que a gente viu desde 2025, tá? Desde 2025 aqui ela parou de subir, mas também não começou a cair, né? O que foi muito interessante, porque ela não fez topos, ela não fez fundos abaixo de fundos anteriores, né? Então a gente vê que aqui tinha fundos, fez um topo, fez um fundo aqui, fez um topo aqui e fez um fundo na mesma região aqui, né? Então ela não estava no movimento de queda, a gente estava no movimento lateral e aqui a gente viu, poxa, no momento que ela parar esse movimento secundário aqui de queda, ela estava no movimento primário aqui, digamos, lateral, certo? Que é esse retângulo que eu coloquei para vocês. E ela começou a vir dentro do retângulo fazer um movimento de queda, né? Que a gente viu aqui, até que quis romper aqui o movimento de queda nesse momento, dentro do movimento maior lateral, óbvio, e a gente falou, poxa, então o que eu quero? Se ela romper realmente esse movimento de queda, eu quero comprar dentro do movimento lateral. Então não quero mais que ela, não preciso que ela vá além desse movimento primário aqui, certo? Ela pode vir bater aqui e cair, por quê? Porque ela ainda vai me dar, da mesma forma, o retorno que eu espero. Ela ainda vai me dar o retorno que eu espero aqui nos 17,28, na região de máximas anteriores, sem precisar me preocupar, né? Sem eu precisar que ela mude de tendência. Infelizmente ela pulou o nosso
nossa entrada, né? Ela veio aqui por 2 ou 3 centavos, e aí foi, andou, até que aqui foi outro movimento maravilhoso, né? Que ela abriu nesse dia aqui com um gap de quebra, saindo acima das máximas anteriores aqui. E a partir dali ela começou aqui, está lateralizando aqui, né? Talvez um movimento de distribuição, que a gente pode dizer, tá? Não está saindo muito do chão, não está andando muito para lado nenhum. Está tendo um movimento leve, um movimento de alta aqui, né? A gente consegue ver. Querer traçar aqui, a gente está tendo esse leve movimento de alta, que para mim não quer dizer muita coisa, tá? Para mim não quer dizer muita coisa. Para mim aqui ela tá, depois de subir tanto, ela tá só esperando, é, distribuindo para ter o próximo movimento, tá? No momento, não tem o que fazer, não tem o que fazer, tá? Aqui, talvez tu quisesse ver uma flâmula, quisesse ver qualquer coisa nesse sentido, até dá para ver, tá? Eu vou fazer alguma coisa com isso agora? Não, não, tá? O ideal seria o quê? Justamente comprar o rompimento dessa máxima aqui, poderia estopar aqui embaixo, né? E aí, de novo, a gente vai querer que o papel vá buscar máximas históricas dele. Eu acho que é muito arriscado no momento. Acho que o volume tem caído, acho que ainda não é o momento. Vamos esperar chegar mais próximo aqui em 19,40, ver como é que ela faz, como é que a Fleury trabalha, tá? Até lá, espera um pouquinho, né, pessoal? Vamos com calma, não estamos com pressa. Não estamos com pressa, dinheiro vem aos poucos, tá? Depois de Fleury, a gente tem Fras-le. Fras-le é uma empresa do grupo Randon, tá? É, vem no movimento forte de alta aqui desde 2024, depois 2025 também, até que rompeu essa tendência primária de alta. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, estava nesse movimento aqui primário de alta, até que rompeu aqui em meados de 2025 e começou a fazer, digamos assim, um movimento maior, topos descendentes, tá? Então, aqui tem um topo abaixo desse topo aqui. Basicamente é isso que a gente pode ver. Mas também, dentro desse movimento maior, a gente tem movimentos de consolidação, né? Então, aqui a gente viu um movimento de consolidação grande, né? Então, aqui a partir de março de 2026, ela começou a consolidar, junto aqui, né, fazendo fundo próximo a um fundo anterior, na região dos 20,80 e poucos. Depois que perdeu esse fundo, aqui em meados de junho, ela usou esse fundo como agora, em vez de ser um suporte, era uma resistência, e começou a querer consolidar, meu Deus, consolidar aqui embaixo. Cadê você? Aqui. Quis querer consolidar aqui embaixo. Não perdendo mais os 12,50 aqui, a região dos 12,50. Conseguiu ganhar de novo o topo da consolidação. Quis voltar para dentro dessa consolidação aqui. Rompeu, e aí rompeu justamente uma linha de tendência de baixa que tirou daquele movimento primário altista, né? Então, se nós formos olhar aqui, vou tentar trazer no semanal, vamos ver se fica mais claro aqui. No semanal fica mais claro. Então, a gente vê que tem um movimento altista primário aqui, faz essa correção e agora tá querendo fazer esse movimento altista, né? Rompendo essa tendência de baixa aqui, essa linha de tendência de baixa, um movimento altista. Quem sabe tá querendo emendar um movimento de alta num prazo um pouquinho maior, que para nós seria muito positivo, certo? Quem sabe poderia estar dando uma oportunidade de compra para a gente, certo? E aqui ela está querendo realmente dar essa oportunidade de compra no sentido de que ela rompeu, né? Então vamos lá, ela rompeu aqui essa, vamos lá, vocês estão vendo essa linha aqui que está em destaque para vocês, que é a linha de tendência de baixa, tá? Ela está rompendo aqui, então ela está rompendo a linha de tendência de baixa, ao mesmo tempo que está rompendo uma resistência aqui dessa consolidação anterior. Então, tá me sinalizando que ela está querendo subir, está querendo alcançar patamares de preço acima, patamares superiores, certo? E a parte legal é que ela está fazendo isso não em linha reta, né? Então ela está vindo no movimento altista, fez o topo e agora está querendo cair. Legal seria que ela segurasse aqui e aí se ela voltasse a subir, a gente poder comprar aqui embaixo,
tá? E isso seria interessante a gente ver fazer. De novo, qual a minha preocupação? Volume. Olha o volume como é que tá. O volume ainda está baixo, tá? A parte boa é que quando o volume é aqui um pouquinho mais alto na alta, tá? O volume de compra um pouquinho maior, para nós é interessante. E agora que está caindo aqui esses últimos 3 candles vermelhos, a gente vê que tem um volume decrescente, o que para nós até certo ponto é interessante, né? Claro, eu gostaria que esses volumes verdes aqui fossem tão fortes que nem esses volumes aqui iniciais, tá? A gente está vendo que o volume está bem mais baixo, né? Então, ainda não está o ideal, né? Gostaria que tivesse um volume um pouquinho maior. Porém, se ela cai com esse volume caindo aqui, e aí começa a entrar um comprador com um volume maior, seria talvez sim uma boa compra. Eu vou até colocar ela em observação aqui pra gente, tá? Observação. Ué, cadê você? Observação de compra. Frasle 3. Frasle 3. Certo? Depois de Frasle, a gente tem Gerdau, GGBR4, que nos sacaneou, né? A gente chegou a fazer essa compra aqui, o rompimento de máxima, nos deu a parcial e nos estopou violentamente aqui, principalmente nesse dia aqui que ela caiu, só nesse dia, no dia 19, ela caiu 5%, foi triste. Mas vamos fazer essa análise de Gerdau, porque ainda assim não está tão desinteressante. A gente tem o que? A gente tem Gerdau no movimento altista aqui desde 2025, fez esse topo aqui, caiu, fez um fundo, voltou, testou o mesmo topo histórico, mas agora fez um fundo depois mais baixo, testando sempre a média móvel de 200. Cadê a média móvel de 200? Jorge está aqui, vou deixar vocês agora em destaque, essa linhazinha verde pontilhada, tá? Então, ela tá fazendo justamente, se nós for marcar aqui fundos ascendentes, né? E apesar desse topo aqui, mais ou menos na mesma região do topo anterior, ela fez depois um topo mais ascendente também. Então, se for pegar daqui, ela está no movimento em tese altista. Por mais que ela tivesse caído tudo isso aqui nos estopado, ela segue um movimento mais altista. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma linha de tendência aqui, mas essa linha de tendência aqui não vai ficar legal, porque ela não está muito... Está seguindo mais ou menos essa linha de tendência de alta, né? E assim como ela perdeu aqui e caiu tipo 5,5%, 5,2% aqui no dia 19, ontem ela subiu 4,76, voltando a testar a região de topos históricos, tá? Voltou a testar essa região de topos históricos, voltou a testar. Hoje hoje ela sentiu a resistência, né? Sentiu a região de topo histórico, mas cai sem volume, certo? De novo, aqui vou até falar baixinho porque não vou fazer. Vamos dar uma compra. Daí uma compra de novo. O vencimento da máxima de hoje. Pensando, obviamente, nesse movimento que a gente está vendo de topos e fundos ascendentes. Tá? Qual o problema? Eu não tô tão confiante mais no papel depois de tudo que ele me sacaneou, depois de ter me estopado. Não é a primeira vez que claro, me estopou, eu saí no ganho ainda, né? Óbvio que a gente teve a parcial, nos deu a parcial, ainda bem. Eu gostaria de pegar um stop mais curto. Eu tô com stop de 10%, o que me daria um alvo de pelo menos 27%. Eu acho que é muito pro papel subir, frente ao que ele tem me demonstrado de força que ele tem, tá? Então, eu não faria ainda essa compra aqui, tá? Acho que ainda não é o canal. Esperaria, talvez, o ideal seria que ele voltasse aqui um pouquinho, fizesse um fundo mais acima aqui, e aí sim viesse romper
tivesse volume, que aí sim eu compraria, tá? Porque daí me dá um stop menor. Assim como tá, dá para comprar? Dá. Alvo muito longo, eu não tô afim de fazer esse alvo longo como tá aqui, tá? Mas não é ruim, tá? Não é ruim, não seria uma péssima compra aqui. Vou colocar até aqui dentro das minhas observações também, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente não esquecer o que é. No mais, pessoal, acho que por hoje era só, né? Chegamos ao final de mais um programa. Queria agradecer a todos aí, né? Desculpa por outro não poder estar aqui, mas foi por um bom motivo. Espero que vocês estejam gostando das análises, espero que vocês estejam acompanhando também o canal. Gostaria que vocês compartilhassem, que vocês comentassem aqui embaixo, se vocês tiverem alguma é, solicitação a ser feita, vocês querem que eu analise com papel, pode colocar aqui nos comentários, eu vou analisar amanhã não, né, no caso segunda-feira, sem problema nenhum. Se vocês também quiserem, por favor, acessem o site da Cultus, lá vai ter as recomendações mais bem pensadas para vocês, como eu já comentei, lá eu faço uma análise mais detalhada das recomendações em si. Aí sim são as recomendações que eu vou dizer para vocês, aqui são só sugestões, aqui eu só analiso os papéis, lá são as recomendações dentro do meu risco-retorno, dentro da minha estatística, né? Então, lá é bem pensado também com relação ao tamanho da tua posição, tem toda uma análise por trás, todo um cálculo matemático para que tu não quebre a sua conta, para que tu não perca o teu patrimônio. Então, lá é pensado o patrimônio de cada um, tu vai colocar lá o patrimônio que tu tem destinado para swing trade e dentro dele ele vai te dizer com quanto tu vai entrar em cada posição para que tu não tenha problemas de perder todo o dinheiro que tu separou para swing trade e também para que tu tenha um retorno positivo, certo? Para que tenha um retorno acima do CDI, certo? Bem acima do CDI, né? Porque senão não vale a pena, né, pessoal? Não tem porque a gente está aqui, eu estar indicando para vocês terem um retorno que vai dar 15% ao ano aí, que não vale a pena. Daí eu vou dizer para vocês, poxa, põe aí num Selic, Tesouro Selic, que tem muito menos risco, né? É, acessem lá, tá grátis, só precisam se cadastrar, colocar o e-mail e o nome de vocês e criar uma senha, óbvio. Tá lá, tá, pessoal? Hoje a gente viu aqui, acho que Equatorial foi o melhor que a gente viu aqui, o papel que está mais em eminência aqui. Acho que tem uma operação a ser feita ali daqui a pouquinho. Olhem com carinho. Tem várias outras operações que dá para ser feita aqui, mas nenhuma que eu ainda recomendaria muito, tá? Nenhuma que eu colocaria como umas dentro do meu operacional, acho que não entraria dentro do meu operacional, certo? No mais, um ótimo final de semana a todos. Aproveitem e segunda-feira estaremos de volta, né, pessoal? Era isso. Muito obrigado e até mais.